Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta. Quem vos fala é Raquel Moreno, hoje com a Vera Soares, o Mauro Brasil sempre. E temos uma convidada super especial, que é a Pagu Rodrigues, que eu fiquei sabendo que vai passar a se chamar Pagu de Verdade, tá? Oi, Vera, você quer dar oi? Bom dia, boa tarde ou boa noite, como a Raquel sempre diz, não sabemos quando vão nos ver. É uma rádio que a gente vê a imagem também. E, enfim, eu acho que hoje, bom dia, Mauro. Bom dia, então, Pagu. Que bom. Acho que vamos ter uma conversa bem bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí ouvindo, assistindo. Agradecer aí o convite da Raquel para participar hoje. Bom dia, Mauro, bom dia, Vera. Muito bom ver vocês duas, faz tempo. Beleza. Mauro, você quer dizer oi? Eu quero dizer, a Rádio Madalena tem um prazer da presença de vocês. Eu acho que vai ser um programa muito legal. Beleza. Então, Pagu, nós estamos vivendo em tempo de plena pandemia e em tempo de uma bagunça política neste momento que eu acho que nós temos que discutir um pouco as duas coisas. Mas a pandemia, de alguma maneira, o coronavírus, acaba remetendo à questão do desequilíbrio ambiental, né? Eu sei que você milita nessa área e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. O que você acha disso? Olha, eu acho que é bom, até, Raquel, a pergunta é muito importante, porque essa pauta ambiental, ela, via de regra, durante muitos anos, ela ficou circulando, né, no meio muito dos acadêmicos, de uma classe média, ou entre especialistas. Mesmo eu acho que para quem tá na esquerda, nunca foi exatamente uma pauta estruturante do debate. E se a gente retomar o histórico dos últimos 2, 3 anos, a gente teve um salto, eu acho que qualitativo nesse debate, e de uma ampliação da pauta para o que a gente considera senso comum, mas que é mais do que isso, né? Que a população, de maneira geral, passou a se preocupar um pouco mais com a questão ambiental. E acho que muito em decorrência das políticas governamentais que vêm sendo adotadas em relação ao meio ambiente. Acho que desde que a gente sofreu o golpe, aí com o impeachment da presidenta Dilma, o que a gente tem assistido na questão ambiental é um desastre, né? O afrouxamento das legislações ambientais, uma legalização e uma espécie de legitimação de ações criminosas, né, de poceiros, fazendeiros, grileiros, mineradores. Não só acho que na Amazônia, o Raquel, que é muito como a gente só projetar isso para a questão da Amazônia, mas mesmo nos grandes centros urbanos, onde a política ambiental ela tem que ser regulamentada, e em todos os âmbitos ela foi sendo afrouxada, né? No planejamento, por exemplo, de transporte público, da política de resíduos sólidos, do lixo, né, propriamente dita, e aí em relação aos próprios biomas naturais. Então, não só lá, mas eu acho que em todos os grandes centros urbanos, e São Paulo é um exemplo disso, né? A gente está assistindo agora, por exemplo, a ação da Tenda, ali no Pico do Jaraguá, que é uma ação absurda, além de ser um território indígena, é uma área de preservação permanente, é uma área de amortecimento, de impacto ali da área do Parque Estadual do Jaraguá, e a ação da Tenda é criminosa em relação àquela região, né? Derrubou uma série de árvores ali do bioma da Mata Atlântica. Aí você pega a política atual do prefeito Covas, e mesmo antes, quando o Dória estava prefeito, em não valorizar o repasse para a Secretaria do Meio Ambiente cuidar dos parques, das áreas verdes, os próprios desmatamentos, né, nas periferias que aconteceram com uma certa conivência, e tudo isso porque, na verdade, as políticas desses governos, e aí eu já vou entrar no Bolsonaro,
elas não combinam a discussão ambiental com a questão da luta de classes, né? Então, não se discute planejamento territorial e urbano pautado na perspectiva ambiental para aqueles que mais precisam. Portanto, a gente pode falar aí em ecocídio, em racismo ambiental, que são todas as pessoas que sofrem os impactos de uma política ambiental desastrosa, são exatamente as mesmas que vivem nas condições mais precarizadas de vida. Então, negros, indígenas, a população periférica. E aí, no governo Bolsonaro, é o que a gente tem acompanhado, né? Desde o primeiro ano de gestão do governo, um incentivo às queimadas criminosas na Amazônia, um incentivo ao afrouxamento do Código Florestal, a criminalização dos servidores do ICMBio, da FUNAI, do IBAMA, e agora, né, o Ricardo Salles deu essas últimas declarações absurdas, que é vamos passar a boiada mesmo, enquanto o país pega fogo com a pandemia, nós vamos passar a boiada, vamos esquecer que existe Congresso e vamos deixar as coisas acontecerem lá. Só que não por acaso, no meio da pandemia, cresceu em 29% os desmatamentos e as ações ilegais de garimpeiros na Amazônia e dentro dos territórios indígenas. Então, é muito complicado, porque é real uma política orientada para isso, né? A histórica política do extrativismo, do capitalismo predador. E o problema, Raquel, é que essas áreas de preservação, a maior parte delas se encontram em áreas indígenas, quilombolas ou de povos tradicionais. E é por isso que a represália em relação a nós é muito grande, né? Eu acho que deixa só ela explicar nós, né? Porque nós. Eu acho que esse nós explica um pouquinho por que você se inclui no nós, embora eu acho que como cidadão, todos nós somos incluídos no que você falou. Mas esse nós eu acho que tem um outro significado, né? Tem, porque eu sou indígena, né? Indígena há muitos anos, eu faço luta por demarcação de terra, construo esse ativismo ambiental, então eu mantenho um diálogo permanente com uma série de aldeias e populações indígenas que estão sofrendo esse processo aí de criminalização, de confronto nos territórios. Mesmo lá, né, na minha aldeia, que é Funiô e que fica em Pernambuco, a gente não conseguiu o reconhecimento sobre a demarcação da nossa terra e o processo está paralisado desde que o Bolsonaro entrou no governo. Então, por isso que eu me incluo nesse nós, porque é parte, né, da minha luta, do povo do qual eu pertenço, que é a população indígena. No Jaraguá, é um território delimitado já, né? Já. Mas faz pouco tempo atrás, parece que estava se tentando revogar a delimitação, né? E aí eles desceram e ocuparam o escritório do governo central aqui na Paulista, né? Dizendo a gente desocupa a tua casa quando você desocupar a nossa, né? Exato, Raquel. Temos que é assim, olha, incríveis, né? Essa questão no Jaraguá é super complexa, porque a primeira coisa assim, a demarcação do Jaraguá só aconteceu em 2015. Até 2015, o território ali era de 1,7 hectare, a menor terra indígena demarcada do Brasil. E em 2015, a Dilma declarou a demarcação do Jaraguá com uma ampliação para 503 hectares. Só que ela é uma área que pega a sobreposição do Parque Estadual do Jaraguá. Então, você tem três esferas responsáveis ali pelo território, vamos dizer, que é a prefeitura, porque existe uma parte ali que é municipal, o governo do estado e, propriamente, o governo federal, que passa a ser um dos apropriadores do espaço quando ele decreta aquilo como um território indígena. E aí a gente sabe que a concessão sobre a posse, não sobre a propriedade do território, passa a ser dos indígenas. O que acontece, Raquel, e por que a briga ali é tão grande? Primeiro problema é que o governo do estado aprovou a concessão dos parques estaduais para iniciativa privada.
Então, tem uma disputa econômica ali, bem concreta, no Pico do Jaraguá. Depois, ali, é um território de pressão da especulação imobiliária, né? Que é toda aquela linha férrea do trem, toda ela é área de especulação imobiliária. E a terceira questão, você tem donos, né, ali, que se dizem donos, que são grileiros daquele território e que entraram concretamente com um processo no governo do estado, suspendendo, via mandato de segurança, a demarcação do território do Jaraguá. Então, quando a gente sofre o golpe do impeachment da Dilma e o Temer, golpista, assume o governo, a primeira medida dele foi derrubar a demarcação. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional e recolocou a demarcação. Mas esse é todo o conflito que tem ali e a gente sabe que a disputa no fim é econômica, né? Porque para o governo do estado, por exemplo, a Alckmin, Dória, o interesse naquela terra é menos a questão do turismo e muito mais a garantia de um pedaço de terra para amanhã ou depois tocar para frente um suposto projeto de desenvolvimento, como, por exemplo, ampliar a Rodoanel, ampliar a rodovia. Então, tem uma questão econômica ali muito forte, né? Uhum. E a Tenda, na verdade, está querendo construir uma série de moradias, sim, teoricamente populares, derrubou centenas de árvores. E que não é popular, né? Derrubou mais de 400 árvores ali, árvores muito, muito, muito antigas, entendeu? Com DPA que não é legal você derrubar. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura dispensou o licenciamento ambiental para a obra, o que é extremamente criminoso. A derrubada foi feita às escondidas, porque ela sequer foi comunicada para a comunidade, não houve uma discussão participativa ali com o projeto, e o que a gente sabe é que não tem exatamente um projeto de moradia popular. O que se pretende a longo prazo é um empreendimento imobiliário de alto padrão, com vistas para o Pico do Jaraguá. Eles querem construir naquele espaço 11 torres prediais. Só que a gente sabe que naquele espaço, em tese que está a concessão, não cabem 11 torres. Então, para onde é que avança o empreendimento? E a gente sabe que é assim que funciona, né? Você vai empurrando, 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 depois você se apropria do terreno. Ele está na divisa e no corte exatamente da área de preservação permanente, do APP. E ele corta uma faixa do bioma que é de ligação da mata. Portanto, já não poderia, só por isso, né? Faz uma ligação de mata ciliar. Então, não poderia ter supressão de mata ali naquela região. É bem absurdo. Então, mas, de qualquer modo, parece que o nosso prefeito está querendo, no dia 15, fazer com que a vida volte ao normal, como se fosse possível, como se a gente tivesse... Que normalidade, né? Identificação com tudo, né? E, por outro lado, enquanto isso, neste meio tempo, nessa semi-quarentena, na qual parte da população acabou ficando, né? A gente viu uma poluição diminuindo no mundo todo e na cidade de São Paulo também, né? Mais ou menos. Justo. A gente viu fotos de bichos que a gente não via faz tempo, embora o projeto Tamar esteja acabando também, estejam querendo acabar com a proteção às tartarugas, né? Aqui nós não temos. Faz algum tempinho atrás, quando teve a primeira grande queimada na Amazônia, São Paulo escureceu às 3h da tarde. Né? Exato. Para que mundo nós temos que voltar, afinal de contas, para que cidade de São Paulo nós temos que voltar e como preservar a qualidade de vida, né? Em termos e o equilíbrio ambiental e os direitos da natureza e de todos os que vivem nela. Então, Raquel, é muito legal isso assim que você coloca pelo seguinte, né? Em 2019, quando aconteceu esse episódio, né, do céu aqui em São Paulo ficar escurecido em decorrência das queimadas criminosas na Amazônia, foi quando, de fato, deu um start para a população de maneira geral da importância da discussão da crise climática, né?
a gente já vinha há um tempo pressionando a Prefeitura de São Paulo para entrar com uma ação, um plano emergencial de enfrentamento à crise climática. A cidade de São Paulo é uma das primeiras cidades no Brasil a ter um plano de crise climática, colocado há muito tempo, já na gestão da Marta. Não cumpriu, a cidade de São Paulo não cumpriu as metas previstas no plano de redução de gases de efeito estufa, de gás carbônico, e a gente entrou propriamente, né, no que as pessoas chamam de processo de ruptura, né, da crise global climática, que é a tendência do planeta subir 2 graus a temperatura nos próximos, o que seria para acontecer nos próximos 10, 20 anos, já está acontecendo agora. Esse aumento da temperatura previsto para mais tempo já está começando a acontecer. Então, a gente tem que parar a emissão de efeito estufa agora. E agora eu falo, isso está colocado desde o ano passado, né? Então, desde você tirar carro de circulação e passar a planejar, né, transporte público com energia limpa, até a própria política do lixo, né, que é a diminuição dos aterros, porque na cidade de São Paulo os aterros são responsáveis, são a terceira maior causa responsável de emissão de efeito estufa. Então, você tem que incentivar, por exemplo, a existência das cooperativas de catadores, a ampliação da reciclagem, para ter uma política ambiental combinada com isso. E aí, Raquel, a gente conseguiu construir ano passado um dos maiores atos no Brasil em relação à questão climática, e conseguimos dialogar com as periferias um plano de ação climática. Só que o mais contraditório de tudo isso é que isso passa necessariamente pela revisão do modelo de desenvolvimento que a gente tem, que é a rediscussão do capitalismo, que é a rediscussão de uma transição ecológica, com vistas à preservação dessas questões e com vistas a reaver essa concepção que a gente tem de apropriação e de propriedade privada daquilo que é bem comum. Água é bem comum, terra é bem comum, meio ambiente é bem comum, espaço geográfico é bem comum. E então passa por uma discussão de plano de fundo muito maior, que é rever concretamente o capitalismo. E eu acho que colocou para a gente contraditoriamente essa discussão. Então, de um lado muito ruim, a gente está enfrentando um ponto de ruptura climática, de crise ambiental global, mas, por outro, criou uma oportunidade da gente rediscutir o modelo. E aí, mais contraditório ainda, é a gente estar há mais de um ano fazendo a discussão com os governos sobre a necessidade de implementar esses planos de enfrentamento à crise ambiental, e a gente precisar viver numa pandemia para ver concretamente a natureza se recompor. E o que mostra que, na verdade, a ação humana, né, que a gente fala que é a ação antrópica sobre a natureza, é que tem causado o maior desastre ambiental no globo terrestre, né? E aí eu acho que a pandemia dá para a gente uma oportunidade de rever essas relações, de repensar o modelo de cidade, o modelo de campo, o modelo produtivo, né, com base no lucro, e pensar, é possível a gente sobreviver com menos? É possível a gente largar essa lógica de consumo apropriatista que a gente tem sobre a natureza e repensar o capitalismo. Só que a gente precisa de coragem política para fazer isso, né? Porque não é simples enfrentar os grandes interesses do capital, que são as 300 maiores empresas do Brasil que mais lucram com isso e que serão as únicas daqui a 10 anos a caber nesse teto ambiental que elas estão impondo. Porque essa é a verdade, existe um teto colocado nessa lógica, né? Quando a gente entrar no ponto de ruptura completo, que a gente não tiver mais como recompor a questão ambiental no planeta, caberão algumas pessoas dentro dessa nova lógica de existência, mas que não serão nós, não serão as pessoas que mais precisam, continuarão sendo 1% da população,
que terá lá, né, o seu meio de ficar consumindo oxigênio, de morar em lugares absurdamente preservados, de privatizar o resto de bem comum que a gente tem, enquanto todo mundo vai morrer sem qualidade de vida, né? Então dá para a gente rever esse teto. Para a gente rever esse teto, a gente tem que rediscutir o modelo produtivo, a gente tem que rediscutir as desigualdades, as prioridades, para quem esse modelo funciona, né? E é urgente, né? Porque é urgente, esse Raquel. aquecimento, né? As cidades litorâneas correm o risco de simplesmente acabar tomadas pelo mar. Santos, por exemplo, que tem que ter os canais para poder drenar, né? É uma das cidades que está seriamente ameaçada, né? Justo. Então é aqui, né? Que a coisa está rolando. Mas me conte uma coisa, o que essa história toda tem a ver, isso, mais o fato de você ser indígena, mais o fato de você ser uma mulher sensível à questão de gênero, né? E mais o fato de que nós estamos nos aproximando das pré-candidaturas e das candidaturas em termos de vereadores, vereadoras, né? Prefeito, etc. E tal. Como é que você vê? Você vê um espaço para discussão dessas coisas numa pré-candidatura como a tua? Vejo muito. Acho que é uma das minhas principais pautas, na verdade. Eu sempre gosto de dizer, né, que quando a gente discute a questão ambiental, o feminismo, as questões étnico-raciais, modelo produtivo, isso tudo está junto, né? A gente, às vezes, faz a discussão em separado, mas para as pessoas, na verdade, conseguirem absorver, conseguirem dialogar. Mas a verdade é que, em termos de estrutura, como a gente está falando do capitalismo, como a gente está falando de um sistema que impõe lógicas de opressão a partir da questão de gênero, a partir da questão ambiental, da questão econômica e étnico-racial, não tem como descolar as questões ambientais de todo o resto do debate em relação ao feminismo, em relação à revisão do modelo, em relação às questões de gênero. Então, colocar uma pré-candidatura à vereança numa cidade como São Paulo é repensar toda a lógica da cidade de São Paulo e para quem a cidade de São Paulo está voltada. Hoje a gente sabe que para uma parcela muito pequena da população, né, de homens brancos, héteros, cis, grandes capitalistas de poder econômico altíssimo e que fazem os seus interesses funcionar na cidade de São Paulo. E é representativo quando você elege, né, um empresário para ser prefeito, como foi a eleição do Dória, que pensa a territorialidade, que pensa o planejamento da cidade a partir da lógica da privatização. Então, a vida em São Paulo foi ficando cada vez mais privatizada, desde que a gente não tem mais, né? O governo Haddad era um governo democrático, era um governo popular, um governo que dialogava com a população. O governo Dória Covas é um governo oposto disso, né? Privatizou, tornou excludente cada vez mais a periferia tem sofrido cada vez mais com os eventos extremos, né? De enchente, de crise hídrica, tudo porque existe uma lógica ali que é realmente voltada aos interesses do grande empresariado. Então, uma candidatura como essa, ela se propõe a rediscutir a cidade, não só ali, né, no pequeno, né? O recapeamento de rua, ele é importante, mas para a gente discutir o recapeamento de rua, a gente tem que discutir a lógica hídrica da cidade, a gente tem que discutir para quem a água vai, a gente tem que discutir por que as pessoas precisam ocupar a área de preservação permanente, porque elas não têm moradia digna. Por que as pessoas tiveram incentivo de ter carro porque elas não têm transporte público de qualidade, não têm transporte coletivo de qualidade. Então, isso tudo é função de quem coloca uma pré-candidatura para também construir um debate de oposição ao que está colocado, né? Com seriedade e com proposta real de transformação. E são propostas possíveis, né, Raquel? O que precisa é de seriedade política para elas acontecerem. Então, do que depender de mim, nós vamos botar o pé aí nessa porta e vamos abrir esses caminhos. Legal. E na cidade você falou uma coisa importante, né? Que é
que a cidade não preservou seus mananciais, né? E eu não sei, essa é uma discussão que você trabalha de frente com exatamente os grandes empreendimentos, né? E, ao mesmo tempo, há uma discussão da moradia popular, né? Então, Exato. é que faz algum tempo, né, que se conversa com isso e só se agrava, né? E é impressionante, assim, os problemas todos que a cidade tem vinculado a essa política que você está falando de preservação da vida, né? Justamente, Vera, porque olha, se a gente pensa, por exemplo, a crise que a gente fala, não é nem crise hídrica, né, de gestão dos recursos hídricos. Por que São Paulo entrou no colapso da água? Porque é isso, porque a política do governo priorizou, na verdade, o abastecimento do agronegócio e não o abastecimento para as pessoas que precisam realmente da água. A Sabesp continua diminuindo a pressão da água em todas as regiões, só que quando você chega na periferia, até a pressão da água voltar, a pessoa passou um dia sem água. Então, tem uma lógica aí que é real de como o planejamento da cidade foi feito desde sempre para privilegiar setores econômicos. Enquanto a periferia não tem moradia, não tem água, ela precisa ocupar cada vez mais o que a gente chama de encostas periféricas mesmo. Só que essas encostas periféricas são áreas de preservação permanente, são áreas de mananciais. Aí qual que é a alternativa? É fazer o que a prefeitura faz, que é ficar reintegrando posse, botando tropa de choque, expulsando as pessoas daquele lugar? Não, essa não é a alternativa. A alternativa é você discutir com a comunidade ali uma política de conscientização ambiental, de gestão compartilhada sobre essas áreas de preservação permanente, garantir a preservação do espaço, mas garantir moradia digna. Quando você tira as pessoas dessas áreas de manancial, via de regra, você não as coloca em nenhum outro lugar. Você paga um auxílio aluguel, né, quando você consegue um acordo jurídico para isso, e essas pessoas se viram por conta. Elas muitas vezes precisam, inclusive, morar fora da cidade de São Paulo, na região metropolitana, para dar conta de pagar um aluguel do valor que elas recebem. Só que, se você revisar os prédios que tem no centro da cidade, só eles já supririam metade da demanda habitacional que a cidade de São Paulo tem. E aí você consegue discutir uma política de mananciais, de preservação ambiental mais justa. Se você replaneja a cidade, não para o epicentro, né, que é fazer todo mundo se deslocar para trabalhar no centro, e de maneira precária, você consegue também fazer com que, localmente, as pessoas consigam tornar empreendimentos ali viáveis economicamente. Você consegue pensar os agricultores que estão ali na área rural da cidade, na norte e na sul, como principais abastecedores dos mercados. Então, é possível achar soluções econômicas locais de habitação, de planejamento urbano, com preservação das áreas de manancial, mas isso também passa, Vera, por uma questão de conscientização. Você pega, por exemplo, né, eu entro em várias comunidades na periferia e várias que estão nessa situação, morando em beira de córrego, em área de risco. O que é muito comum a pessoa fazer? Jogar o lixo ali no córrego. Jogar o lixo no córrego. E aí, a pessoa faz isso por dois motivos. Quando ela separa o lixo dela, quando ela sabe separar o lixo dela, do reciclável e do orgânico, ela coloca lá na frente da comunidade, da favela, e a coleta não passa. Fica lá dias. Se você chegar, tá lá, né? Aquele monte de caçamba com um monte de lixo que fica lá, dias. Então, a coleta não atinge esses pontos. E a outra é a de conscientização. A pessoa saber que ela não pode jogar o lixo no córrego que passa atrás da casa dela, que gera um prejuízo para ela mesma. Se aquele córrego encher, vai inundar, e é todo um problema, né? Então, tem toda uma lógica que precisa ser construída nessas comunidades, que é desde a política pública até a educacional sobre essas questões. Por que não ocupar área de preservação permanente? Por que não ocupar área de manancial?
quando a pessoa está ali precisando morar, ela não vai entender isso. Ela precisa morar. E aí, ela vai morar no primeiro lugar que ela achar. Se a cidade tem uma lógica de habitação, de moradia popular concreta, de ocupação dos imóveis que estão desocupados e que não cumprem função social, não haverá necessidade de alguém ocupar uma encosta, por exemplo, da Mata Atlântica no meio da Serra da Cantareira, entende? É muito complicado, é um debate difícil, mas o que eu sempre vejo nessas situações, Vera, é que tem sempre alguém ganhando com isso. E via de regra, não são as pessoas que ocupam, são as grandes construtoras que ganham com esses processos, né? Desde a ter que construir um novo empreendimento imobiliário numa área desapropriada e ganhar com aquilo, são as grandes construtoras que ganham, não são as pessoas que estão ali. E é por isso que é muito difícil. Pagu, eu queria fazer uma perguntinha aqui, que é o seguinte. Eu sei que nesse tempo de pandemia, o acesso à água, pessoas falam, lava as mãos, etc. e tal, é fundamental, né? E o pessoal da Sabesp, da Frente Nacional dos Urbanitários, o pessoal do Ondas, etc., está batalhando, né? E está dizendo que todo mundo deveria ter acesso à água e a Sabesp deveria instalar água em todos os lugares, ocupados ou desocupados, enfim. Porque a água é um direito e não uma mercadoria. Isso. Né? Essa questão eu acho que seria importante. Outra questão que eu acho que é importante em São Paulo é o ar que a gente respira, né? E os parques, né? O Ibirapuera acabou sendo privatizado por 30 anos. Privatizou, O Parque da Chácara do Jockey, aqui pertinho, teve uma tentativa também de privatizar do mesmo jeito. Né? Gente, se o pessoal tiver que ir com o direito de fazer 7 shows por mês, acabou dando uma licitação vazia. Mas 7 shows por mês, os passarinhos vão embora. Se os passarinhos vão embora, a mata não se reproduz e, portanto, acaba o parque. Né? É isso. Como é que fica essa questão? Fala um pouquinho disso. Eu acompanhei bastante, né, essa luta aí sobre as concessões dos parques. Felizmente, a maior parte dos editais deu vazio, porque as próprias empresas descobriram, né, que era mais custo de manutenção do que propriamente elas iriam tirar algum lucro desse processo. Mas essa lógica, né, de a cidade estar cada vez mais privatizada para os interesses econômicos desses empresários. Você privatizar ou conceder para empresas privadas o Parque do Ibirapuera por 30 anos é um estrago, Raquel, sem tamanho, né? Porque a gente sabe, né? Alguns shows, né? Um que seja por mês ali no Ibirapuera, já causa um dano ambiental gigantesco, fora a própria questão do lixo, né? As pessoas não têm essa consciência, elas jogam descartável, fica tudo ali espalhado, e depois você tem toda a política ali dos catadores, da cooperativa que faz o trabalho de limpeza do parque. Mas é absurdo, porque tratar a questão ambiental como algo que nos atrapalha. Essa é a visão que esses governos têm, né? Natureza atrapalha, é feio, atrapalha, então eu vou lá e taco cimento em cima, ou finjo que não existe e vou usar isso aqui para alguma coisa que me dê lucro. Então, a gente precisa repensar essa lógica, tanto em relação aos parques, é bem comum, né? Meio ambiente, ele é bem comum, ele é de todo mundo, porque, assim, Raquel, se a temperatura do planeta subir em 2 graus, a gente vai ter um aquecimento global suficiente para matar todos os recifes de coral. Isso significa que eles produzem 60% do oxigênio que a gente respira. Sem respirar, quem vai viver? Tá certo? Nós vamos ficar andando com balão de oxigênio sintético. Resumidamente é isso, né? As queimadas na Amazônia, além delas liberarem o gás carbônico
da própria queimada, elas liberam uma quantidade de gás carbônico que está ali retido por séculos naquela área, certo? Daí é menos 20% de produção de oxigênio no mundo, ou seja, 80% da produção de oxigênio do mundo está prejudicada por ações desse tipo, de não preservação dos parques, das áreas verdes, tá? Que implicam justamente na ampliação do aquecimento global. E aí, na outra ponta, que é a questão da água, é a mesma coisa que você falou, é bem comum. A Sabesp derrubou a liminar do Ministério Público que exigia que as pessoas tivessem que ter água durante a pandemia, não cobrança da tarifa sobre a água no período de pandemia e colocar a água nos pontos onde não estava chegando. A gente chegou a mapear pela Coalizão do Clima mais de 250 pontos e lugares na periferia que não estavam recebendo água. E a Sabesp, ao invés de adotar a política de não, vamos então fornecer água, ela derrubou a liminar do Ministério Público que a obrigava a cumprir aquilo que é a obrigação dela, que ainda é uma empresa estatal. Mas a tendência do debate é a privatização da Sabesp. E conceder para a iniciativa privada significa terminar de tornar a água uma mercadoria. Terminar, na verdade, de priorizar o abastecimento da água para o agronegócio. E aí você pode ter 3 cantareiras na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, nós vamos voltar a ter crise de gestão hídrica daqui mais 3 anos de novo, se a Sabesp for privatizada. Então é um absurdo, Raquel. E quem é que está enfrentando esse debate? Porque o Dória não está, o Alckmin não enfrentou, o Covas não está enfrentando, muito pelo contrário. As licitações para, por exemplo, tratar esgoto na cidade de São Paulo são licitações milionárias e que não cumprem o prometido. As pessoas na Zona Sul continuam tomando água, com todo perdão da palavra, cagada. Claro. E é cagada literalmente, entendeu? Com cloroformo, sabe assim? Então, assim, moram na beira da represa, pagam a taxa para a Sabesp de manutenção de saneamento básico, que a Sabesp não faz o saneamento na região. Então, é um absurdo, não temos nem, sabe, um enfrentamento sério sobre isso é necessário, Raquel. E a pandemia podia, quer dizer, certamente esses temas vão estar agora na ordem do dia, né? Porque tem uma relação, não é, do que acontece com o aparecimento das pandemias e que podemos gerar outras, né? Outras, porque você vê que especialistas já falam, inclusive no aquecimento global, derreter geleiras que vão liberar vírus aí de 15 mil anos escondidos. Então, a gente não sabe de fato o que a gente está lidando, com o que vamos lidar se a gente realmente gerar esse ponto de ruptura ambiental. E aí não há soluções milagrosas para isso, né? Você fala de higiene, lavem as mãos, mas eu tenho feito algumas ações solidárias em várias comunidades na Zona Norte. Nós conseguimos doação de sabonetes. E aí você fala, gente, sabonete, as pessoas devem ter sabonete. Não, as pessoas não têm. Filas e filas e filas para conseguir um sabonete para lavar a mão. Então, como é que você discute pandemia na periferia também, num contexto que as pessoas não têm acesso à água, não têm acesso à higiene básica? E a moradia quem tem que fazer... Exato, quem tem que fazer isso são os governos, e quem está suprindo essa carência nesse período de pandemia são as entidades, são as organizações, são as ações solidárias, não é política de governo, percebe? Claro. Então, muito, muito difícil. Mas, por outro lado, isso pode ter, enfim, um resultado de que é uma maior, espero, né? Sendo positiva, maior organização da nossa cidade, da nossa população, né? E eu acho que está acontecendo, né, gente? O ato antifascista dessa semana mostrou um pouco isso, né? Maravilha. Agora, as pessoas estão reagindo, né, a essa afronta fascista, liberal, de extrema direita,
Então, parece, às vezes, né, que está todo mundo muito amortecido, mas não é bem isso que está acontecendo, né? As coisas vão começando a se revelar e eu acho que é uma conjuntura importante, porque a verdade é que nós, né, ficamos com essa dinâmica, cumprindo todas as regras do isolamento, as pessoas em isolamento passando fome, porque os governos não deram uma saída econômica para elas manterem o isolamento, enquanto essa direita fascista estava indo para a rua sem máscara para defender contra a política do isolamento, portanto, defender a política de genocídio da população preta, pobre e periférica, porque quem morre por falta de atendimento da saúde são essas pessoas. E aí, chega uma hora que você fala, não dá não, vamos para a rua. Então, acho que o que aconteceu essa semana é uma demonstração de fato otimista. A gente tem um caminho contra essas ações absurdas aí tem acontecido, né? Bolsonaro, Dória, porque para mim Dória, Bolsonaro é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Pagu, como é que você tem levado como é que essas questões atingem diferencialmente ou não as mulheres? E como é que você tem levado a sua pré-candidatura? Me conta, você é pré-candidata a vereadora, certo? Certo. Como é que você tem levado? Olha, acho que tem um desafio, né? Porque a gente tem esse desafio de enfrentar uma eleição num contexto de isolamento e ter que ampliar, na verdade, a atuação em rede social. Dentro de um contexto em que a rede social a gente sabe que funciona a partir do pagamento de impulsionamento, a partir de códigos que são estabelecidos por grandes empresas. Se você não tem lá, né, uma grande empresa que vai comprar pacotes de dados, é difícil você ampliar o seu alcance na rede. Então, esse eu acho que é um primeiro desafio que a gente enfrenta, porque eu faço uma pré-candidatura colaborativa, popular, coletiva. Então, eu não entro na mesma lógica, né, econômica de atuação na rede social. Na outra ponta, Raquel, como eu de fato, construir ações de solidariedade durante esse processo de pandemia, que foi real, ir nas comunidades, levar cesta básica, produto de higiene, doações, porque muita gente demandou mesmo, estava precisando, eu consigo dialogar também, a partir dessa perspectiva, com as pessoas de um projeto político mais sério. Então, uma das coisas que eu tenho feito muito nesse período é discutir com as pessoas a valorização do voto. As pessoas tendem a estar muito chateadas com a política, muito céticas com a política, só que quando isso acontece, elas abandonam o voto delas ou elas vão votar em qualquer pessoa. E aí, dentro da ação de solidariedade, não pode ser uma coisa de vou só fazer um assistencialismo. Você tem que politizar as pessoas, explicar por que é necessária uma ação de solidariedade. Porque a gente tem governos que foram eleitos que não se preocupam com isso. Então, eu tenho feito muito essa dinâmica de construção mesmo da discussão política nesse processo. E aí, em relação às mulheres, é o mais gritante, Raquel, porque são as que estão real sofrendo com o processo da sobrecarga de trabalho dentro de casa. Tem família lá chefiada por mulher com 5, 6 filhos, e as crianças passam o dia inteiro em casa. Uma das constatações maiores que eu recebi é que ampliou a demanda por alimentação dentro de casa. Porque dentro de casa, as crianças comem o dia inteiro, é óbvio, só que ela não tem como suprir essa necessidade. Se a criança está na escola, a criança come na escola. E dentro de casa, se ela tem um pacote de arroz de 5 quilos, o que duraria numa situação que ela não estaria com as crianças em casa, sei lá, 1, 2 semanas, dura 2 dias. Então, dali 2 dias, ela tem um novo problema de ir atrás de comida de novo. Só que ela está sem trabalho, não tem com quem deixar as crianças, a sobrecarga de trabalho doméstico dobrou. Isso quando é essa situação. Mas existe a outra, que é a da violência doméstica, que são as que convivem com seus parceiros. Então, eu tenho recebido, Raquel, vários casos, procura mesmo por atendimento, por acolhimento,
mulheres que estão, né, no meio dessa pandemia, pensando inclusive em sair daqui de São Paulo, voltar para os seus territórios de origem, em outras cidades, para conseguir se livrar da violência doméstica. E aí você pergunta, mas você não quer fazer a denúncia? E ela tem dificuldade em fazer a denúncia porque o parceiro está ali, né, cotidianamente, o tempo todo, e ela não consegue sequer conversar sobre isso. Então, quando a gente consegue conversar com elas, é na situação bom, estamos aqui fazendo ação, viemos entregar cestas básicas, aí a gente puxa ela para fora de casa e aí ela consegue dizer. Então, está muito, muito, muito difícil a situação das mulheres nessa pandemia. E eu defendi durante esses últimos meses que a prefeitura tinha que tratar o pacote de enfrentamento ao Covid junto com a questão das mulheres. Então, não é só o orçamento para a saúde, é um orçamento ampliado e os serviços ampliados no combate ao enfrentamento à violência contra a mulher, como pacote de enfrentamento à pandemia. É tão prioritário quanto investir em hospital de campanha, por exemplo, né? E, infelizmente, não é o que aconteceu. E aí eu fico com muita bronca, porque daí ele vem agora com essa cara de pau na televisão para falar das mulheres. Não priorizou a pandemia inteira, nenhuma política para as mulheres, mas quando ele tem que falar dos empresários e do consumo, aí ele lembra das mulheres, que é a maioria que vai consumir quando o mercado reabrir, sabe? É muito absurdo, é muita cara de pau, na verdade, né? Fazer um negócio desse. E não só a questão da violência, que é super importante, mas as mulheres estão super, super sobrecarregadas, né? Super. Porque, além do, enfim, trabalho doméstico, as coisas que tem que fazer, aonde muitas vezes as mulheres também, bom, as crianças em casa, o problema da escola, não é? Que é dividir. Tudo isso. Enfim. Comida, alimentação, criança, trabalho doméstico, o trabalho fica triplicado, na verdade, né? Não é nem dobrado, é triplicado com as crianças dentro de casa, então tá muito difícil, muito difícil. E são as últimas, na verdade, né, que vão ter uma saída quando a pandemia acabar, né? Que quem trabalhava foi mandado embora, quem trabalhava e foi mandado embora não está recebendo auxílio emergencial, quem não trabalhava, né, no caso das mulheres mesmo, está numa situação mais precária ainda. A perspectiva é de que as aulas, as creches, as coisas não vão reabrir esse ano, é isso que está posto. E como que essas mulheres vão sair depois da pandemia? Porque aí é o segundo problema, né? É o agora, mas é o depois. São as últimas que vão se recuperar nesse processo se não tiver política direcionada. Agu, faltou você dizer por que partido você é pré-candidata a vereadora. Eu sou PT. Sou petista. Eu sabia, mas nossos ouvintes têm que saber também. Tem que saber. Sou petista, sou filiada há muitos anos, construo uma luta orgânica a partir do PT, em várias frentes. Acredito mesmo que o PT ele é o partido que dialoga com a classe trabalhadora, com todos os problemas que eu acho que a gente tem que enfrentar, tem que discutir, tem que rever, mas é o partido que concretamente fez pela classe trabalhadora desse país. Então, a gente não pode, quando a situação está difícil, simplesmente falar o petismo, né? Porque o antipetismo é um sentimento da sociedade. Eu acho que é o contrário. É neste momento em que a gente tem que estar no espaço, tem que disputar ele, tem que disputar concepções, consciências. Então, eu estou aí pré-candidata pelo PT. Para mim, a pré-candidatura ela é também uma tarefa, né? Porque ela é um desafio de você pautar uma agenda pública para a sociedade, né? Perfeito. E quem quiser contribuir de alguma maneira, você disse que é uma pré-candidatura solidária, como é que faz? Tá, olha, a gente, essa semana, nós vamos colocar no ar a nossa vaquinha, vamos deixar ela nesse período todo de pré-candidatura no ar.
é importante que as pessoas contribuam com a vaquinha, porque é a maneira mais transparente das pessoas saberem para onde está indo o recurso dela, em que candidatura elas estão realmente apoiando e como elas poderão cobrar depois a candidatura quando a candidatura estiver eleita. Se você não sabe como é o financiamento, em quem você está votando, em quem você está investindo, você também não sabe depois em quem você vai bater na porta e cobrar a responsabilidade e a obrigação. Então, a vaquinha é uma das formas que eu estou fazendo de financiamento coletivo. A gente vai fazer uma campanha muito legal e explicativa de como funcionam os recursos políticos mesmo, eleitorais, porque as pessoas não entendem, né, muito como é que é esse mecanismo econômico, e já que a gente não tem mais o financiamento privado, o que é ótimo, as pessoas precisam entender que o financiamento coletivo é um financiamento público importante para você saber como cobrar o seu candidato depois. Perfeito. Né? Pagu, deu gosto de quero mais, mas o nosso programa terminou. A gente vai ter que voltar outras vezes, tá? E eu queria me despedir dos nossos ouvintes e como é que chama, Mauro? Web observadores. Muito bom. Inventaram um outro termo agora, né? Webinar, é isso? Web... Enfim, muito obrigada pela sua presença, Pagu. Você foi ótima e vamos dizer tchau a todo mundo? Raquel, eu que agradeço muito, muito, muito. Eu estava na expectativa de fazer esse papo com vocês. Me coloco aí à disposição para a gente manter esse diálogo, porque daria horas, né, de debate. Parabenizar pela ação do programa. No meio dessa pandemia, poder ouvir debates políticos nesse processo é muito importante. Agradecer a Vera, o Mauro, e dizer que eu estou muito esperando, quando essa pandemia acabar, a gente poder voltar a se abraçar e trocar afetos, que é importante também. Um beijo para todo mundo. A Rádio Madalena então te agradece, Pagu, pela sua participação. Desejamos a você uma boa sorte na sua pré-candidatura. Tamo junto. Isso aí. Vera, um beijão. Beijo. Até mais.